Pode gravar? Tá saindo? Então tá. Eu nunca contei isso desse jeito porque até hoje tem gente naquela região que evita falar no assunto. O povo diz que quando uma história dessas é lembrada, alguma coisa escuta. Eu mesmo não acreditava nessas coisas não. Até acontecer comigo. Meu nome é Valdemar Rodrigues. Tenho 53 anos. Nascido e criado no interior do sertão do Ceará, numa cidadezinha pequena, chamada Tauá. Na época dessa história, eu tinha 22 anos. Morava com meus pais e mais 3 irmãos numa casa de barro batido no fim de uma estrada de terra, perto de um açude velho que quase secava no verão. Meu pai era vaqueiro desde menino. Homem bruto, de pouca conversa, daqueles que acordava 4 da manhã, tomava café preto sem açúcar e saía no escuro com a lamparina na mão. Minha mãe costurava roupa para os outros e fazia bolo de milho para vender na feira de domingo. A gente era pobre, mas nunca faltou comida, porque meu pai dizia que o homem pode não ter dinheiro, mas se tiver coragem, a panela ferve. Nossa cidade era pequena demais. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Se alguém brigasse num canto da cidade, antes da noite chegar, o povo da zona rural já estava sabendo. E junto com notícia vinha superstição. Lá tinha muita história antiga. Mulher de branco perto do açude. Criança ouvindo assobio na mata. Gente desaparecendo em noite de lua cheia. Mas a história mais falada era a do bicho. Ninguém chamava de lobisomem direto. O povo evitava falar o nome. Diziam que chamar atraía. Chamavam de o corredor, ou o homem da mata, ou simplesmente aquilo. Eu ria dessas histórias. Naquele tempo, eu trabalhava descarregando caminhão de farinha num depósito perto da rodoviária. Ganhava pouco, mas ajudava em casa. Meu melhor amigo era Josué, filho do dono da venda. Magro, engraçado, falador demais. Ele acreditava nessas histórias todas. Uma noite, ele chegou assustado na venda, dizendo que tinha visto uma coisa correndo perto do cemitério velho. Era cachorro não, Valdemar. Parecia gente correndo de 4. Eu ri da cara dele. Tu tava bêbado, mas ele insistia. Falava que ouviu respiração pesada atrás dele, que sentiu um cheiro podre, que quando olhou, viu 2 olhos amarelos no escuro. Aquilo virou assunto da cidade por dias. O estranho é que começaram a acontecer coisas depois disso. Primeiro, sumiram galinhas. Depois apareceram cabras mortas no mato, rasgadas. Não era mordida normal de cachorro. Parecia que tinham aberto os bichos no meio. O povo começou a fechar portas cedo. Ninguém mais passava perto do açude depois das 8. E aí, aconteceu a morte do velho Raimundo. Seu Raimundo morava sozinho numa casinha afastada, perto da mata seca. Encontraram ele pela manhã, caído perto do curral. O corpo estava estranho. Parecia que ele tinha tentado correr. As unhas dele estavam quebradas, cheias de terra. Os olhos arregalados, mas o pior era o pescoço. Tinha marcas fundas, como se alguma coisa tivesse segurado ele ali. A polícia apareceu, olhou, falou que devia ser animal selvagem. Mas no sertão, todo mundo percebe quando tem coisa errada. E tinha. Depois da morte dele, a cidade mudou. As ruas ficavam vazias cedo. As mães proibiam os filhos de brincar na rua depois do pôr do sol. Os cachorros latiam a madrugada inteira. Até meu pai, homem que nunca teve medo de nada, começou a trancar a porta com corrente. Uma noite eu acordei com um barulho estranho. Parecia alguém andando no telhado, arrastando as unhas devagar. Eu pensei que fosse gato, mas aí ouvi um som, uma respiração, pesada, molhada. Eu sentei na cama, devagar. Meu irmão mais novo estava dormindo do lado. O som parou. Depois ouvi passos descendo perto da janela, lentos. E então, alguma coisa arranhou a parede de barro. Ah,
Até hoje eu lembro do frio que senti. Peguei a lamparina e fui até a janela. Quando iluminei, não tinha nada, só o mato balançando. Mas no chão havia marcas. Pareciam pegadas, grandes demais para cachorro. Na manhã seguinte contei para o meu pai. Ele ficou calado. Depois falou baixo. Não abre janela de noite mais não. Só isso. Aquilo me incomodou, porque meu pai nunca teve medo de nada. Os dias passaram e as histórias pioraram. Um menino jurou que viu um homem pelado correndo perto da igreja. Uma mulher disse ter ouvido alguém chorando no telhado. Teve gente dizendo que via vulto perto do açude, até que chegou a festa junina. A cidade toda se reuniu na praça. Tinha fogueira, sanfona, milho assado. Pela primeira vez em semanas, o povo parecia feliz. E foi naquela noite que tudo mudou. Eu estava conversando com Josué perto das barracas, quando a energia acabou. Na mesma hora, os cachorros começaram a latir. Não um ou dois, todos, ao mesmo tempo. A praça ficou escura. As crianças começaram a chorar. E então veio aquele som, um urro. Não parecia animal, nem gente. Parecia dor. Um grito comprido vindo da direção do mato. O povo entrou em desespero. Teve gente correndo, mesa virando, criança sendo carregada. Eu e Josué corremos até a rua principal, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que vimos. Uma coisa atravessou a estrada correndo, rápido demais. Alta, magra, peluda, passou por baixo da luz da lua por um segundo. Eu congelei. Josué segurou meu braço tão forte que chegou a machucar. Tu viu? Eu vi. Mas não parecia exatamente um lobisomem como nos filmes. Parecia mais um homem deformado. Os braços compridos, as costas tortas, a cabeça baixa. E tinha uma coisa estranha. Ele mancava da perna esquerda. Aquilo desapareceu na mata. Naquela madrugada, ninguém dormiu. Homens da cidade pegaram espingarda. Fizeram um grupo para caçar o bicho. Meu pai foi junto. Eu quis ir também, mas ele não deixou. Só falou: fica em casa. Se ouvir alguém chamando teu nome lá fora, não responde. Aquilo me deixou mais assustado ainda. A busca durou até amanhecer. Quando voltaram, estavam estranhos, calados. Um deles tinha vomitado no caminho. Perguntei para o meu pai o que tinham visto. Ele respondeu: nada que devia existir. Mas dias depois comecei a perceber uma coisa. Toda vez que acontecia algo estranho, Josué sumia. No começo, achei coincidência, mas comecei a reparar. Quando ouvia um barulho no mato, ele desaparecia. Quando encontrava um animal morto, ele estava doente. Quando alguém dizia ter visto o bicho, ele aparecia nervoso. Até que uma tarde, fui até a casa dele. A mãe dele abriu a porta assustada. Ela parecia cansada. Olheira funda, mão tremendo. Perguntei por Josué. Ela hesitou. Depois disse: melhor tu não vir aqui esses dias. Aquilo me deixou encucado. Na saída ouvi um som vindo do quarto dele. Parecia alguém gemendo, mas não parecia humano. Naquela noite, resolvi seguir Josué escondido. Vi ele saindo de casa tarde, enrolado num cobertor. Segui de longe pela estrada de terra. Ele caminhava rápido, olhando para os lados, até entrar perto do açude velho. A lua estava enorme naquela noite. Eu me escondi atrás de um juazeiro. Josué caiu de joelhos no chão. Começou a respirar pesado. E então, ele começou a chorar. Não era choro normal, era desespero. Ele gritava: eu não quero mais, eu não quero. Meu sangue gelou. E aí ouvi outro som atrás de mim. Passos, virei rápido. Tinha alguém ali, um velho, magro, chapéu de palha. Nunca tinha visto ele na cidade. Ele olhou para mim e falou: não é ele. Eu fiquei sem entender. Quando olhei de novo para Josué, ele estava tendo uma convulsão no chão. Espuma saindo da boca. O velho continuou: o povo sempre escolhe o mais fraco para culpar. Então ouvi o urro vindo da mata.
mais perto do que nunca. O velho olhou para o escuro e sussurrou: "Agora tu vai entender." Uma coisa saiu correndo da mata em direção ao açude. Gigante, muito maior do que eu tinha visto antes. E quando a lua iluminou o rosto da criatura, eu reconheci. Era meu pai. Até hoje eu lembro da sensação. Meu corpo simplesmente desligou. Eu não conseguia respirar. Meu pai vinha correndo de quatro, com os olhos arregalados e espuma na boca. As mãos estavam cobertas de sangue. Mas tinha algo pior. Ele parecia sofrer, como se estivesse preso dentro do próprio corpo. Josué começou a gritar. O bicho avançou. O velho puxou uma faca enorme da cintura e entrou na frente. A criatura atacou ele. O som dos ossos quebrando ecoou perto do açude. Eu saí correndo sem olhar para trás. Corri até em casa, tropeçando na terra. Minha mãe estava acordada chorando. Quando me viu, entendeu tudo sem eu falar nada. Ela sentou devagar e disse: "Era teu avô também. Aquilo acabou comigo." Ela contou que na família do meu pai existia uma doença antiga. Os homens da família tinham surtos violentos em certas épocas. Mudavam completamente. Ficavam agressivos. Perdiam a razão. Mas no interior, ninguém entendia doença mental. Virava maldição. Lobisomem. Meu avô tinha morrido preso num quarto. Um tio desapareceu no mato. Outro se matou. Meu pai escondia aquilo da cidade havia anos. Nas noites ruins, ele saía para a mata para ninguém ver. Mas depois da seca e das dívidas, ele piorou. As mortes dos animais tinham sido ele. Mas o velho Raimundo, aquilo foi diferente. Meu pai encontrou ele durante um surto e nunca conseguiu lembrar direito. Na manhã seguinte, os homens da cidade acharam meu pai perto do açude, nu, machucado, sem memória. O velho desconhecido nunca foi encontrado, nem vivo, nem morto. Meu pai foi embora meses depois. Disse que precisava se afastar antes de machucar alguém de novo. Nunca mais voltou. Anos depois fiquei sabendo que ele morreu num hospital em Fortaleza. Diagnóstico: esquizofrenia severa, com episódios violentos. Mas até hoje eu não consigo explicar certas coisas. Porque naquela noite, eu vi meu pai correr de um jeito impossível. Vi os olhos dele brilhando no escuro. E principalmente, porque havia pegadas enormes ao redor do açude. Além das dele. E às vezes, eu ainda sonho com aquele urro vindo da mata. Não parece animal. Não parece homem. Parece alguém pedindo ajuda. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.